Bom dia, pessoal. Estou eu aqui de novo nessa natureza linda que Deus fez para nós. E com meu caderninho, que eu sempre anoto os meus estudos, algumas coisas que me chamam a atenção durante o dia. Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês hoje a respeito de um servo de Deus que se chamava Davi. Se vocês lerem o livro de 1 Samuel, principalmente ali no final, de onde eu vou falar agora, sobre o capítulo 28, 29 e 30 de 1 Samuel, vocês vão se deparar com uma história de que Samuel foi um menino que ele saiu da terra dele, ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel, só que já tinha um rei lá, o rei Saul. E ele começou então a se destacar no meio desse povo, porque ele era um homem guerreiro, um homem que não temia as dificuldades. E a palavra de Deus diz então que o rei Saul, que era o rei na época, ficou com muitos ciúmes, com muita inveja daquele destaque que Davi tinha diante do povo. E ele foi muito perseguido pelo rei, o rei queria matá-lo. Só que ele sai então, um dia, nesses capítulos que eu falei para vocês, ele sai então e ele vai diante de um povo, do povo filisteu, e pede refúgio para esse povo, um povo inimigo. E o povo filisteu então dá refúgio para ele. Só que o povo não quer que ele guerreie junto, porque ele sabe que ele era um do povo de Deus, e aquele povo filisteu fica com medo e diz assim: esse é aquele que derrotou tantas pessoas, guerreou e derrotou tantas pessoas, nós não queremos que Davi guerreie conosco. Eles ficaram com medo daquilo que Davi poderia fazer. Então eles dizem assim para Davi: volte para a cidade de refúgio que nós demos a você. Davi então pega os seus homens e volta para uma cidade que se chamava Ziclag. Essa cidade, quando ele chega nessa cidade, ele se depara com um momento muito triste. Ele se depara com uma cidade totalmente destruída. Enquanto ele estava lá com o povo filisteu, outros povos, os amalequitas, vieram e destruíram a cidade, que era uma cidade refúgio de Davi. A Bíblia conta que nenhum deles foram mortos. As mulheres, as crianças, todas foram levadas cativas por esse povo chamado Amalequitas. E Davi, então, ele tem uma tristeza muito grande. A palavra de Deus diz, um dos versículos, que a sua tristeza e a tristeza daquele povo foi tão grande, mas tão grande, que eles choraram tanto a ponto de não terem mais forças para chorar. Você já chorou assim na sua vida, diante dos seus problemas, de você não ter mais forças para chorar, que a sua angústia foi tão grande, foi tamanha a sua angústia que você chegou a esse ponto de dizer: Deus, eu não tenho mais forças para chorar. Já aconteceu isso comigo na minha vida, e acredito que na sua vida também em algum momento já tenha acontecido isso. Mas a palavra de Deus nos dá um ânimo, e diz também, num dos versículos seguintes, que além dele sofrer, de Davi sofrer essa angústia, ele sofreu uma outra angústia, que foi que o povo, diante da angústia que eles sentiam, eles cobraram a Davi e eles queriam apedrejar Davi por causa dessa questão que havia acontecido na cidade deles. E Davi então, ao invés de se deitar, se desanimar e desistir da vida, Davi se reanima no Senhor. Leia o versículo aí na sua casa e você vai ver isso. Davi se reanima no Senhor e a gente vai ver um final de história maravilhoso que Deus fez na vida daquele povo. Levantou um outro homem que era do povo amalequita e levantou esse homem para que ajudassem eles. Então não desista daquilo que Deus coloca para você. Não desista do que Deus te colocou nesse mundo e se reanime, ao invés de desanimar, se reanime no Senhor. Tome essa posição. Nós temos dois caminhos, um caminho para a desistência e um caminho para prosseguir. Que esse seja na sua vida também, assim como foi na vida de Davi, que tenhamos essa lição no nosso dia de hoje. Muito obrigada por assistir os meus áudios e que Deus abençoe o seu dia.